Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a imobilidade, tá? A imobilidade, ela também é considerada uma síndrome geriátrica, que é quando o paciente ele perde, né, ou ele tem a limitação dos seus movimentos. A gente escuta muito o pessoal falando paciente acamado, né? Então, o paciente acamado é o paciente que está sofrendo da síndrome da imobilidade, tá? A imobilidade ela é definida como perda da capacidade de realizar movimentos autônomos empregados no desempenho das atividades de vida diária em decorrência da diminuição das funções motoras. Esse fato compromete a independência do indivíduo e, por fim, leva ao estado de incapacidade. O que é importante a gente observar nesse conceito? Que a imobilidade é a perda da capacidade de realizar os movimentos autônomos. Então, aquilo que a gente vem falando desde do início da disciplina, de preservar a autonomia, a independência do idoso. Então, dentro dos agravos, né, das síndromes geriátricas, a imobilidade é a que mais acomete, né, a autonomia e a independência do idoso. E a gente pode ter essa imobilidade sendo causada por vários motivos, né? Fatores físicos, psicológicos, ambientais, né? Exemplos: artrites, osteoporose, fraturas, como a gente viu na aula anterior, né? Uma queda que pode gerar uma fratura e essa fratura levar aí a consequências até o final da vida desse idoso, como por exemplo uma delas a imobilidade, né? O idoso ficar restrito ao leito, a doença de Parkinson, porque a gente ainda vai falar um pouquinho sobre doença de Parkinson mais na frente, e dos sintomas, né, da doença de Parkinson é a perda do controle dos movimentos. Então, a gente tem pacientes aí que em estados avançados que ficam restritos ao leito, né, por não ter o controle aí dos seus movimentos. A dor crônica, neuropatias periféricas. A neuropatia ela pode ser causada como consequência aí de uma diabetes mellitus, que não tenha tratamento, descontrolada, né? Sequelas de acidente vascular encefálico. Esse é o quadro que a gente tem mais comum, né? Então, idoso tem um acidente vascular encefálico e aí acaba tendo a limitação dos seus movimentos, né? E o que a gente percebe também é a família, né? Geralmente o paciente acamado, ele não tá só dentro de um hospital, ele pode estar em casa, na maioria das vezes ele está em casa. E a família, ela acaba restringindo mais ainda a autonomia do idoso, né? Um exemplo, às vezes o idoso ele não consegue andar, mas ele conseguiria se alimentar sozinho, levar a comida à boca. E aí a família acaba fazendo isso por ele, né? Levando a comida à boca e diminuindo mais ainda a autonomia do idoso. Então, assim, a gente precisa observar, né, todos esses fatores e todos os tipos de movimento quando a gente vai fazer a avaliação de um idoso que está acamado, que está com imobilidade. Tá? Outro fator importante que a gente tem que considerar quando pensa na imobilidade: efeito colateral de medicamentos, tá? Sedativos, hipnóticos podem causar sonolência, né, prejudicando a mobilidade. Os fármacos antipsicóticos podem causar rigidez muscular e também redução da mobilidade. E a imobilidade ela tem algumas consequências, né? E as principais consequências é que, como você não se movimenta, né, o seu sangue não circula da mesma forma de quando você se movimentava, e aí você vai tendo algumas alterações fisiológicas. Essas alterações, elas comprometem principalmente os tecidos, né? Então, a gente vai ter aí uma diminuição da elasticidade da pele, né? E isso vai facilitar o aparecimento de algumas lesões, né, dermatológicas, como, por exemplo, a dermatite amoniacal, que é causada pelo uso contínuo da fralda geriátrica, e também a lesão por pressão, né, que é aí um agravo bem comum. Então, dificilmente a gente vai
cuidar de um paciente acamado que não tenha desenvolvido lesão por pressão, né? Dependendo da quantidade de tempo que ele já está ali sem se movimentar. Então, a gente tem vários cuidados para prevenir as lesões por pressão, mas na realidade, né, a gente sempre acaba encontrando as lesões por pressão em pacientes acamados. Os cuidados com o idoso acamado consistem em quê, gente? Estimulação da mobilidade. Então, a gente não pode restringir a movimentação do idoso, né? Então, o que ele consegue fazer? Qual o tipo de mobilidade que ele consegue desempenhar? Essa orientação ela tem que ficar muito clara para a família, porque senão a família acaba não contribuindo nesse processo de recuperação, né? Evitar restrição ao leito, então movimentar, né, esse idoso, ele não precisa necessariamente ficar o dia todo na sua cama ou no leito, se tiver em ambiente hospitalar. Cuidado com o toque, né? Ser firme, mas evitar machucar, ter cuidado para não machucar, diminuir a dor e o desconforto, realizar as trocas posturais constantes, ou seja, mudança de decúbito, que a gente já tem vários artigos que comprovam, né, a eficiência da mudança de decúbito, principalmente para prevenir as lesões por pressão, posicionar corretamente com o uso de coxins. Quando possível, pedir ajuda para outra pessoa. Então, se esse paciente ele vai permanecer imóvel, acamado por algum tempo e vai precisar da ajuda da família, nosso trabalho como enfermagem é orientar, tá? Orientar bem esses familiares, os cuidadores que vão estar tomando conta dessa pessoa, desse idoso, para que possa realizar os cuidados da melhor forma possível, né? Inclusive esses cuidados de movimentação. Não alimentar o idoso deitado, nem com extensão ou rotação do pescoço, né? Então a gente precisa avaliar, e essa é uma orientação importante também para se dar ao cuidador, tá? Caso o idoso esteja engasgado, evitar alimentos líquidos, né? Preferir os alimentos pastosos. Então, o alimento líquido facilita aí o processo de engasgo. Evitar a posição e flexão das articulações, porque acaba comprometendo as articulações, né? Uma vez que esse idoso ele não está tendo a movimentação voluntária, tá? Trocas constantes de fraldas, manter a pele sempre seca e hidratada, que são cuidados também que contribuem para a prevenção das lesões por pressão. Deixar os lençóis sempre esticados e sem restos alimentares, né? A gente vê aí a organização do leito lá em Semiologia 1 e vai perceber o quanto é importante aí quando começa a falar do cuidado com o paciente, né? Então, organizar o leito aí, a cama, manter o lençol esticado, ele também é uma forma de ajudar a prevenção de lesão por pressão. Não fazer fricção durante as transferências, evitar o cisalhamento, né? E hidratá-lo sempre, né? Então, são orientações que a gente deve fazer também com a família, caso esse paciente não esteja em internação hospitalar e sim esteja em casa, né? Lembrando que se o paciente está em casa, ele tem que receber visita domiciliar, né? Então, a equipe da saúde da família também tem que estar acompanhando e promovendo esse cuidado. Agora, gente, eu vou fazer só um resumo rápido, porque vocês já viram, né? Já estudaram lesão por pressão. Acredito que em semiotécnica, quando foram estudar como deve ser feito o curativo. Então, a gente vai fazer um resumo, né, do que seria a lesão por pressão. As lesões por pressão pode ser definida como uma lesão de pele causada pela interrupção sanguínea em uma determinada área que se desenvolve devido a uma pressão aumentada por um período prolongado, né? Se desenvolve quando se tem uma compressão do tecido mole entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por um período prolongado, que é o caso dos idosos acamados, né? Local mais frequente para o seu desenvolvimento: região sacral, calcâneo, nádegas, trocânteres, cotovelos e tronco, né? Então, por isso,
para evitar essa compressão, né, que vai gerar a lesão, o atrito vai gerar primeiro o atrito, e a partir do atrito, né, com o tempo isso vai levar a uma lesão, que a gente tem que reforçar a importância dos cuidados, né, como a mudança do decúbito, a hidratação da pele, a organização da cama ou do leito, né, são extremamente importantes. Então, são vários fatores que podem aí aumentar o risco para o desenvolvimento da lesão por pressão, como a imobilidade, que é o que a gente está conversando hoje, pressões prolongadas, fricção, traumatismo. Outro fator, idade avançada, né, que é o nosso público-alvo, desnutrição, né, incontinência urinária e fecal, que a gente também vai falar, incontinência urinária também é uma síndrome geriátrica, que a gente vai falar em outra aula. Infecção, umidade excessiva e edema. Percebam que quando a gente fala de lesão por pressão, eu não estou falando só da lesão local, eu estou falando da alteração sistêmica como um todo, porque todo o nosso funcionamento dos sistemas vai contribuir para a melhora ou não dessa lesão. Então, o paciente que não tem a nutrição adequada contribui para ter lesão por pressão e contribui para não melhorar essa lesão. Paciente que tem incontinência urinária contribui, a umidade contribui para o desenvolvimento da lesão, né? Paciente que tem processo infeccioso, então muda todo o sistema imunológico, que acaba comprometendo também o processo de cicatrização. Então, as lesões por pressão podem ser classificadas em estágio 1, quando eu tenho aí, ó, na imagem, pele íntegra com sinais de hiperemia, descoloração ou endurecimento. O estágio 2, quando eu tenho a epiderme e a derme já rompida, podendo envolver tecido subcutâneo e com hiperemia, bolhas e feridas rasas. O estágio 3, que eu tenho aí já a perda total do tecido cutâneo, já apresenta necrose do tecido subcutâneo e pode ter o comprometimento aí até a face muscular. E o estágio 4, né, que é grande destruição tecidual com necrose, né, atingindo músculos, tendões e ossos. Mais uma imagem aí, só para a gente fazer a comparação entre os estágios, né, estágio 1, que a gente tem como principal característica ali a pele peremiada. No estágio 2, que a gente já começa a ter destruição de tecido. Estágio 3 também, ó, já passou da pele, já chegou no tecido subcutâneo. E no estágio 4, que pode estar aí já comprometimento do músculo, de ossos, tendões, né? Principais locais aí, gente, locais prevalentes de lesão por pressão: cabeça, ombro, cotovelo, bumbum, calcanhar, né? Então, são ali na imagem, a gente pode localizar aí os principais, pode identificar os principais locais, lembrando sempre que o que classifica esses locais, né? A questão da compressão junto a uma predominância óssea, né, que ajuda aí a causar a lesão. Tipos de tecidos, já para a gente pensar no curativo: tecido de granulação e epitelização, né? Esse é um tecido bom, então é um bom sinal quando a gente vê esse tecido, que é o crescimento aí de pequenos vasos sanguíneos e tecido vitalizado. O esfacelo, que é um tecido desvitalizado de consistência delgada, mucoide, macio de coloração amarela, formado por bactérias, fibrina, elastina, colágeno, leucócitos intactos, fragmentos celulares e exudato. Podem estar firmes ou frouxamente aderidos no leito e nas bordas da ferida, né, como a gente pode identificar na imagem. E o outro tecido é a necrose, né, que já é uma manifestação final de uma célula que sofreu lesões irreversíveis e representa fator de risco para a proliferação bacteriana e barreira ao processo de cicatrização, né. A necrose é aquele tecido que está completamente morto, né? Então não tem nenhum tipo de célula positiva, né? Caracterizado por essa cor escura, tá? Então, a avaliação do estado da ferida: quando a gente tiver
Tecido vermelho, né? Granulação, ele vai ser rosa, vermelho pálido ou vermelho vivo. Amarelo, eu vou ter a fibrina, que pode estar amarela ou assim, meia marrom. E a necrose, quando a gente vai ter aquela crosta cinza ou negra. Importante quando a gente vai fazer a avaliação da lesão por pressão, avaliação da ferida. Observar profundidade, extensão, né? Comprimento vezes a largura, para a gente denominar na nossa evolução de enfermagem, né? E agora eu vou citar aqui para vocês, porque a gente vai concluir a nossa aula de hoje na atividade, né? Como que deve ser o tratamento de feridas, né? Que são causadas aí, as lesões por pressão. Então, eu vou citar aqui algumas coberturas que a gente utiliza para fazer o curativo, né? Como vocês já devem conhecer, o AGE, o hidrocolóide em placa, o hidrogel, que pode ser com ou sem alginato de cálcio e sódio, hidrofibrila sem prata, hidrofibrila com prata, curativo de carvão ativado, né? Curativo de carvão ativado com prata, curativo hidroalginado de cálcio com prata, curativo de hidropolímero espuma não adesivo e a colagenase. Papaína, que geralmente é manipulada de acordo com a porcentagem de papaína que o paciente precisa, certo? Então, após a gente fazer falar um pouquinho sobre a imobilidade, fazer essa revisão sobre lesão por pressão, né? A gente vai continuar fazendo a revisão sobre curativo na nossa atividade. Eu quero deixar aqui algumas observações. Primeiro, essa apresentação do vídeo é um resumo do material, né? Porque se a gente fosse fazer a apresentação na íntegra, o vídeo ficaria bastante longo. Então, sempre nos vídeos a gente vai estar fazendo os resumos, tá bom? No repositório, você vai conseguir baixar todo o material na íntegra. E não esquecer sempre de também estar dando uma olhada no caderno da atenção básica, número 19, que é o que fala do envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Tá? Nossa atividade de hoje, você vai lá nas tarefas online e vai responder essas duas questões, né? Na verdade, fazer uma lista. Primeiro, fazer uma lista dos cuidados de enfermagem que devem ser implementados com idosos acamados. Eu citei vários aqui no vídeo, mas você pode fazer outras pesquisas para complementar a sua atividade. E fazer uma lista com as coberturas para tratamento de lesões por pressão e qual a indicação de cada cobertura. Então, eu citei várias coberturas. Você pode usar essas coberturas que eu citei no vídeo e só colocar a indicação, né? Que é o mais importante da nossa compreensão dessas coberturas é saber quando utilizá-las, né? Em qual caso a gente vai utilizar. Então, essa é a nossa atividade de hoje, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tentei fazer nesse formato, né? Que eu fico aqui aparecendo no lado. E eu quero a avaliação de vocês, né? Vocês me digam como... o que acharam do vídeo depois, né? Se achou melhor assim ou no outro formato, tá? Ótimo dia para todos, gente. Até a próxima aula.